Finais adiadas na Costa Rica, Irã voltando ao futebol e a final da Copa da Sérvia. Tá começando mais um Rodada X. Olá, eu sou Tomás Oliveira, esse é o Rodada X, primeira edição da semana. Seja bem-vindo aí a X1 Sports. Primeira edição da semana, eu sempre falo sobre os resultados do último fim de semana e falo também sobre as prévias para o próximo fim de semana. Hoje, dia 22 de junho de 2020, né? Então nós temos aí alguns jogos bem interessantes que eu havia separado para o último fim de semana. Então vamos lá com os resultados. Começando então pela Bundesliga, nós tivemos aí dois jogos que eu tinha separado, né? Porque são jogos que ainda oferecem algum tipo de emoção aí para o campeonato. Como falei, Bayern já campeão, então ficam aí duas disputas, né? Pela última vaga da Champions League e a luta lá para escapar do rebaixamento. Então nesse fim de semana eu trabalhei aí dois jogos valendo aí a vaga da Champions League. Então começando por Paderborn e Borussia Mönchengladbach. Muita gente achava que o Borussia ia ganhar fácil, mas no primeiro tempo aí nós tivemos um jogo até que meio equilibrado. O Borussia abriu o placar, mas o Paderborn chegou a empatar, apertou um pouquinho o jogo, mas depois voltou tudo ao normal e o Borussia fez mais 2 gols e venceu o seu jogo, né? Pela briga pela última vaga da Champions, o Bayer Leverkusen perdeu para o Hertha, né? Lembra que eu falei que o Hertha ele é o cara que atrapalha todo mundo? Não deu outra. 2-0 para o Hertha. O Hertha aprontou mais uma e agora tornou essa disputa mais interessante, porque nós vamos para a última rodada na seguinte situação. Então o Borussia Mönchengladbach vai com 62 pontos para a última rodada e nós temos o Bayer Leverkusen em quinto com 60 pontos. O que acontece? Nessa última rodada, o Bayer Leverkusen ele vai jogar contra o Mainz, né? Enquanto o Borussia Mönchengladbach vai jogar justamente contra o Hertha. Olha só. Então, em tese, em teoria, o Leverkusen tem um jogo mais fácil. Basta ele vencer o Mainz, que não é lá muito difícil acontecer isso, e ele vai chegar até os seus 63 pontos. Aí ele vai ter que torcer para o Hertha, engrossar o jogo contra o Borussia Mönchengladbach e fazer com que o Borussia não vença, torcer para que o Borussia não vença o Hertha, né? Que também não é difícil, né? Então chegamos aí à última rodada da Bundesliga com essa disputa pela última vaga da Champions bem interessante. Então, só repassando, nós temos aí na quarta posição o Borussia Mönchengladbach com os seus 62 pontos e na quinta posição o Leverkusen com 60, ok? Então esse fim de semana aí promete jogos bem emocionantes para a última rodada da Bundesliga, a rodada de despedida da Bundesliga. Um outro jogo que eu havia mencionado, eu não acompanhei esse jogo porque realmente eu me concentrei mais nesses outros dois, que era um jogo justamente do Leipzig contra o Borussia Dortmund. Seria meio que valendo o vice-campeonato ali. E o Dortmund venceu o Leipzig. Foi um jogo assim, metade do jogo domínio do Leipzig e a outra metade o Borussia dominou o jogo. E aí, na metade que o Borussia dominou o jogo, ele fez os seus gols e aí venceu o Leipzig por 2-0 e se confirmou aí como o vice-campeão dessa temporada da Bundesliga, tá certo? Ambos já classificados para Champions, né? O Leipzig ainda tem uma pontuação no qual ele pode ser alcançado, ele está com 63 pontos, ele pode ser alcançado ainda pelo Leverkusen, porém, o que acontece? A diferença de saldo de gols é muito grande, então o Leipzig pode ser considerado aí já classificado para Champions, tá certo? Agora, na última rodada, a gente vai ver como vai ficar o final aí da classificação da Bundesliga. Muito bem, mudando agora, saindo da Alemanha, indo para a Inglaterra, nós tivemos aí estreia do meu Leeds da Championship, na volta da Championship, e o que eu falei do Cardiff City? Realmente, aquele time chato que ganha dos líderes, mas perde dos times fracos. E não deu outro, né? O Cardiff City ganhou por 2-0, mesmo sendo amassado o jogo inteiro pelo Leeds. O Leeds pressionou, mas não conseguiu fazer seus gols.
Esse jogo aí quase me deu a mesma raiva do jogo do Leeds contra o Millwall, que aconteceu no começo do ano, que o Leeds massacrou o Millwall, mas a bola não entrava, o Millwall teve um escanteio no segundo tempo e a bola entrou e os caras ganharam o jogo por 1-0. Então aconteceu meio que quase a mesma coisa, só que não tão ruim quanto o jogo do Millwall, né? Então nós temos aí agora na Championship, com o empate do West Bromwich com o Birmingham em 0-0, agora nós temos dois líderes aí, o West Bromwich com um pouquinho de vantagem no saldo de gols, né? Então nós temos os dois, o West Bromwich em primeiro com 71 pontos e o Leeds com 71 pontos na segunda posição, tá certo? Saindo da Championship, agora indo para a Premier League, o jogo que eu falei que eu também só iria observar, nós tivemos aí Everton e Liverpool, né? O jogo ficou 0-0 no clássico aí, no derby da cidade de Liverpool, e foi mais ou menos aquilo que todo mundo meio que imaginava, um domínio do Liverpool, porém ele não foi tão objetivo como foi antes da parada, né? Então o Liverpool aí não conseguiu fazer nenhum gol, teve um breve momento no segundo tempo que o Everton foi um pouco mais, ele dominou até durante alguns minutos do jogo, mas foi pouca coisa. Na maioria do tempo de jogo, realmente foi um domínio do Liverpool, mas ele não conseguiu converter isso em gols e nós tivemos um péssimo 0-0 aí. Ainda bem que eu não dei entrada nesse jogo, graças a Deus. Chegamos na Coreia, né, onde nós tivemos aí o FC Seul recebendo o Ulsan Hyundai, né? E assim, foi aquilo que eu já tinha previsto, o Ulsan Hyundai num momento muito melhor, ia para cima e ia vencer o Seul, a questão era saber quando, né? Eu tinha colocado 2 gols para esse jogo, pelo menos, e deu os 2 gols, só que o último gol do Ulsan saiu nos acréscimos do segundo tempo. Vou falar que deu um aperto no coração ali, porque o Ulsan realmente dominou o jogo todo, poderia ter feito esses gols muito antes, né? Mas a bola não estava entrando. Então, no segundo tempo, o Ulsan fez o gol e aí eu tive que ficar na torcida para sair esse gol. Ele saiu nos acréscimos e me salvou o dia, porque eu pensei que ia tomar uma red logo cedo no sábado, né? Mas no final deu tudo certo. O Ulsan Hyundai venceu por 2-0, porém o Jeonbuk Motors venceu o seu jogo. Então, continuamos aí na mesma situação. Jeonbuk na liderança e o Ulsan Hyundai na segunda posição. Tá certo? Agora vamos para a Vysshai Liga, saindo de Coreia, indo para Belarus, e aí em Belarus nós temos uma situação da qual eu já tinha advertido muita gente antes. Vai devagar nesse jogo do Bat Borisov contra o Bróbulsk. Por quê? O Bat não estava, ele estava numa fase meio que decrescente, né? Ele não está no seu ápice, mas mesmo assim venceu o Bróbulsk. Olha só, menos mal, venceu por 2-0, mas muita gente já estava achando que seria um jogo para 4, 5, 6 gols. Eu fui bem econômico, eu fui em 2 gols na partida, mas eu não entrei em favor de nenhum dos dois, porque, como falei, às vezes a Vysshai reserva umas surpresas nesse tipo de jogo. E foi mais ou menos isso que aconteceu, porque o Bat, ele mesmo tendo um certo domínio do jogo, ele não converteu isso em gols. Então ele ganhou o primeiro tempo por 1-0, depois no segundo tempo fez mais um golzinho e morreu naquilo ali. Foi 2-0 em cima de um adversário que é fraquíssimo, tá? O Borussia é um time muito ruim. E o Bat Borisov, o Bat continua na liderança lá com seus 27 pontos, seguido aí pelo Shakhtar, com 30, o Bat está na liderança com 30 pontos, o Shakhtar com 26, e lembra do Brest que eu tinha falado? O Brest chegou, agora o Brest está com 25, já está em terceiro ali, já colou no Shakhtar, tá certo? O Shakhtar que empatou nesse último fim de semana, tá? Muito bem, essa foi a Vysshai, agora indo para a Premier League da Rússia, né? Na Premier League da Rússia, como falei, rodada de observação, os times voltando, e no clássico entre CSKA Moscou e o Zenit São Petersburgo, o Zenit passou o trator, atropelou sem dó o CSKA na volta e enfiou um 4-0 na casa do CSKA. Então
voltou do jeito que estava antes, né? O Zenit passando o trator em todo mundo, o CSKA, coitado, não deu nem para o gasto. Ok? Muito bem. Agora vamos para a Itália. Na Itália nós tivemos aí Atalanta e Sassuolo, um jogo que eu havia feito uma prévia pelo menos para 2 gols e não deu outro. O Atalanta dominou o jogo no começo, porém o Sassuolo meio que equilibrou depois. Se nós formos colocarmos o placar do jogo com o que o jogo foi de fato em campo, é bem justo, porque na verdade o Atalanta não teve todo esse domínio que o placar mostra. É que o Atalanta é um time extremamente efetivo, chega perto do gol, se deixar eles fazem mesmo, e eles aproveitam muitas oportunidades que tem, mas o Sassuolo já não tem essa mesma qualidade quando chega na cara do gol. Então foi 4-1, mas não foi um domínio tão amplo assim do Atalanta como o placar mostra, tá? E nós temos também uma outra observação interessante. Esse jogo era previsto para 2 gols, tivemos 5 gols e também tivemos uma boa margem de escanteios. Então foi um fim de semana que eu posso considerar aí muito positivo para mim, tá certo? Agora vamos falar sobre os jogos da semana. Então vamos para as prévias. Primeiro, começando pela Costa Rica, né, que normalmente deixa a Costa Rica para o final, mas vou começar pela Costa Rica, onde nós teremos 2 jogos, tá? Esses jogos, eles deveriam ter acontecido no fim de semana, mas eles foram cancelados, porque parece que na Costa Rica começou a voltar a crescer o número de casos do vírus, né? O coronavírus lá parece que está voltando numa outra onda, então foi feito o cancelamento desses jogos para agora, para o meio da semana, mas pode ser que esses jogos sejam cancelados novamente. Então vamos lá, primeiro falar sobre a final que está marcada para amanhã, terça-feira, da Liga de Ascenso, entre o Sporting San José contra o Juventude, tá? Esse jogo aí, ele tem previsão para pelo menos 2 gols, não há favorito para essa partida, tá certo? Os times eles se equivalem bastante. O Juventude venceu a final do Clausura, justamente em cima do San José. Eles já fizeram 2 jogos recentemente e na quarta-feira passada eles empataram o jogo em 1-1. Então é um jogo bem equilibrado, qualquer um dos dois pode vencer, não dou vantagem para nenhum, mas acredito que pelo menos 2 gols nós teremos nesse jogo, tá certo? Agora na quarta-feira, pela final da Promérica, caso aconteça, nós teremos, né, a LDA recebendo o Saprissa em casa. Então nós temos Liga Alajuelense fazendo o primeiro jogo em casa contra o Saprissa, e nesse caso aí também não tenho favoritos, mas se ambos jogarem o que eles normalmente jogam, acredito que pelo menos 2 gols vamos ter também, tá certo? Então fica aí essa prévia para 2 gols nos 2 jogos da Costa Rica, caso eles ocorram, tá? Caso não sejam cancelados. Muito bem, agora vamos para o Irã. O Irã voltando aí, para quem acompanha meus vídeos sabe que eu faço entradas no mercado de gols do Irã, e nós teremos logo na verdade um jogo atrasado, tá? Entre o Fulhad e o Esteghlal, tá certo? Bom, o que acontece? O Esteghlal está na 4ª posição com 36 pontos e nós temos o Fulhad com apenas 33 pontos na 7ª posição, tá certo? Nesse caso, o Esteghlal é favorito, tá? Ele é um time um pouco melhor do que o Fulhad, e tem um pequeno detalhe aí: o Fulhad não vence o Esteghlal desde 2015, tá certo? Então já vão para quase 5 anos em que o Esteghlal vence esse duelo desses 2 times, tá? O Esteghlal, como falei, é um time um pouco melhor, ele tem um jogo a menos, né? Como falei, esse jogo é um jogo atrasado, ele está na 4ª posição, porém se ele vence esse jogo, ele ultrapassa tanto o Tractor quanto o Sepahan e vai a 39 pontos. Estão bem longe ainda do líder Persepolis, tá? Como eu falei, é questão de poucos soldados para ele garantir o título. Mas
nessa briga aí para ver quem vai pegar a vaga para Champions da Ásia. Então o Esteghlal aí ele tem uma certa vantagem se ele vencer o Foulad na quarta-feira, e para mim ele é o favorito. Tá? Eu no Irã não arrisco gols, faixas de gols muito altas. Eu sempre começo com faixa 1 para 1 gol e depois eu vou aumentando durante o jogo. Eu trabalho Irã mais live do que pré-live, tá certo? Mas um gol com certeza sempre tem nos jogos do Irã, tá certo? Principalmente entre os 4 líderes, ok? Muito bem, então saindo do Irã, vamos agora para Portugal. Em Portugal, nós teremos aí Benfica e Santa Clara. Não vou fazer Porto essa semana, não quero saber de Porto essa semana. Benfica e Santa Clara. Santa Clara, que algumas semanas atrás aí apertou para cima do Braga, venceu o Braga de virada por 3-2. E vamos ver como é que o Benfica vai se comportar nesse jogo. Agora o jogo lá no Estádio da Luz, né? E acredito que o Benfica é favorito e sim, nós teremos pelo menos 2 gols e 6 escanteios nessa partida, tá certo? Na Itália, Inter recebendo o Sassuolo, Inter favorita para esse jogo. Acredito também que nós teremos pelo menos 2 gols nessa partida. A Inter é muito melhor que o Sassuolo, mas o Sassuolo às vezes ele dá uma apertada na partida, né? Vídeo o que aconteceu no jogo contra a Atalanta. Ele é um time que é curioso, ele joga bem, mas toma muito gol. Esse é o problema do Sassuolo. Ele não é um time ruim, mas ele toma muitos gols. Então fica aí a esperança para pelo menos 2 gols nesse jogo entre Inter e Sassuolo pela Série A da Itália, tá certo? Nós teremos aí pela Premier League Tottenham e West Ham. E aí é o seguinte, né? No sábado, né, eu fiz o jogo entre o West Ham e o Wolverhampton. Foi um primeiro tempo, desastroso, ruim de assistir pra caramba, mas no segundo tempo o Wolverhampton voltou ao normal e venceu bem o West Ham. Para esse jogo, o Tottenham muito favorito, o West Ham um time muito ruim. Tá? É um time assim, que está lá embaixo, não está na zona do rebaixamento porque tem outros piores, né? Que é o caso do Norwich, por exemplo. Mas é um time assim que eu acredito que o máximo que eles conseguiram fazer foi ter vencido outro dia o Leicester, né? Acho que a grande vitória do ano do West Ham foi ter vencido aquele jogo frente ao Leicester, mas eu acredito que ele não vai conseguir vencer o Tottenham. Tottenham que empatou com o Manchester United na última rodada, foi 1-1. E acredito que nós teremos uma vitória do Tottenham, porém eu não vou entrar com muitos gols nessa partida, eu vou começar apenas com 1 gol e aí eu vou aumentando durante o andamento dessa partida também, tá certo? Bom, e aí nós temos o grande jogo da rodada, que é a final da Copa da Sérvia. Então nós teremos aí o Vojvodina recebendo o Partizan. Então depois daquela semifinal alucinante entre Partizan e Estrela Vermelha, aquele jogão, né? Foi muito legal de assistir. Acredito que nós teremos outro jogo bem interessante aí. Quem é o favorito? Olha, é complicado falar em favorito nesse caso, porque nós temos, se você pegar um histórico recente de jogos entre o Partizan e o Vojvodina, eles se revezam. Então, um jogo é um que ganha, um jogo é o outro. Então, não há um favoritismo recente para um ou para outro. O que eu posso dizer, em questão de momento, é que nós temos uma breve vantagem para o Partizan, tá certo? Uma breve vantagem, porque o Partizan ele está em segundo na Superliga da Sérvia, porém o terceiro é justamente o Vojvodina, tá certo? Então eles são bem próximos ali na disputa pelo vice-campeonato, já que a Estrela Vermelha já é campeã. E eu acredito aí que vai ser um jogo bem equilibrado, tá certo? O Partizan venceu bem no primeiro turno, foi 4-0, porém, na última sexta-feira, tá certo? Se não me falha a memória, semana passada, o Vojvodina venceu o Partizan, tá certo? Foi 1-0 para o Vojvodina, que jogou bem. Então, como falei, é um jogo sem favorito, porém, uma breve vantagem para o Partizan, mas eu acredito que nós teremos pelo menos de 1 a 2 gols nessa partida. Também é um jogo para se fazer
live, tá? Pré-live eu não recomendo para essa partida. É um jogo para se acompanhar, para se assistir e dando as entradas conforme o jogo for ocorrendo, tá certo? Mas como falei, leve, mas de leve mesmo, vantagem para o Partizan, mesmo jogando fora de casa, ok? Então essas foram as minhas prévias agora para o meio da semana. Espero que todos tenham bons resultados, muitos greens aí para todos nós. E nos vemos de novo no vídeo da próxima sexta-feira. Tá certo? Então, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.